vamos falar, entrar nas maçãs, nos garimpeiros das Sim. maçãs? Vamos falar do... Então, bom, foi segunda-feira passada, foi assassinado um índio lá, né, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Aí a produção está colocando a foto do acampamento. Mas antes disso, já tinha uma repercussão grande aqui dentro dos grupos de WhatsApp, que é uma das minhas grandes fontes aqui, porque são os próprios índios, né? São os próprios índios, e eles filmam as coisas, né? Então é fonte mesmo, né? Gente que nem que se fosse um repórter indo no local e fazendo as filmagens. Então, já tinha toda uma polêmica em relação aos índios que estavam saindo daqui para ir para essa colheita, né? Eram vários ônibus. Isso acontece todo ano, acho que talvez mais de uma vez por ano. Eles vêm lá, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e vêm pegar os índios para ir trabalhar lá na colheita. Se a produção puder soltar o vídeo do ônibus, esse é um primeiro vídeo que circulou pelo WhatsApp, antes da morte do... Isso é vergonha para nós, para nossa turma. É vergonha para nossa turma, Birajá. Tá bom, mano. Então, bom. Para nossa turma é vergonha, cara. Você tá fazendo? Esse vídeo aí é na entrada, né? Eles vão viajar, esse aí, vão viajar. Acho que pode tirar essa aí, esse vídeo. E aí tem um rapaz que desistiu de ir, ele não queria ir mais, né? Parece que ele estava um pouco bêbado também aí no dia de ir, mas isso não é a questão principal. E aí estavam puxando ele, né, para dentro do ônibus que ele tinha que ir, porque a informação que circula é que muitas vezes eles fazem já as dívidas antes de ir para o lugar onde eles vão coletar as maçãs. Por exemplo, eles adquirem cesta básica, né? Não sei bem como que é, da empresa, ou eles chamam, o cabeçante são o pessoal que contrata, que seleciona os índios, né? Esse pessoal adquire cesta básica, e isso vai criando uma dívida, cesta básica, outras coisas, e daí quando eles vão para lá, eles já vão com dívida. E então, nesse caso aí, era um caso mais ou menos assim, o cara já tinha uma dívida, ele tinha que ir, né, para lá, para a colheita. Bom, depois, então isso aí, esse vídeo gerou muita polêmica nos grupos, né? Muitos índios que já conheciam o caso conhecem, né? Alguns que já foram para a colheita, outros que já tiveram parentes, é uma coisa muito conhecida aqui. Começaram a falar desse caso. Então, se a produção puder soltar o áudio 2, a gente tem alguns áudios de denúncia dos índios. Não, o outro áudio. O outro áudio. O outro áudio. Ele está no meio. Tem como voltar para o começo? Alguns dos pessoal. Vai morrer muito índio lá ainda, você vai ver. Lá é porque é oferenda para a empresa crescer e ficar rico. Esse daí eu vi muito lá. Vai morrer muito indiado ainda nessa colheita ainda. Eu já ouvi muita reclamação sobre as empresas que contratam os indígenas para trabalhar para colher maçã. Está sendo escravizado, porque tem alguns do pessoal que dorme no chão, que a comida não tem condição nenhuma deles se manter lá. Por causa dessas comidas aí, do alojamento, que é uma porcaria. E tem um monte de vídeo circulado por aí, podia juntar e jogar para a autoridade ver. Tá morrendo gente, vítima de violência, bebedeira, drogas, né? E a gente sabe que isso sempre ocorreu nas usinas. Na aldeia que nós observamos, estamos
colhendo informações, que a exploração começa aqui, antes da saída deles. As cestas básicas que são vendidas a R$600 cada cesta básica, o trabalhador já sai daqui já devendo, que é obrigado a pegar essas cestas de preço abusivo e outros produtos que são vendidos pelos cabeçantes, né, nas fazendas, nas usinas. É toda uma rede de exploração, né, que obriga o trabalhador a se sujeitar já a isso antes de sair para trabalhar. Ele já sai devendo, né? Imagina se ele bebe, se ele usa droga, ele vai só, quando ele volta, ele simplesmente não tem nada para oferecer para a família dele. Bom, aí tem outros áudios, mas só eu queria chamar a atenção para uma coisa, que a motivação da gente também fazer essa reportagem é entender que casos como o que acontece no Yanomamis, com os Yanomamis, estão acontecendo em vários lugares, né? E a causa disso aí não é o garimpo, né? Porque aqui, no caso, a gente até falou garimpeiros da maçã, né? Colocou esse trocadilho, né? Não é o garimpo, mas é justamente a falta de emprego, né? As condições de trabalho. Então, os índios se sujeitam a esse trabalho, né? A essas condições, porque não há outras condições para eles, né? Então, e isso a gente vê muito na aldeia, a situação dos índios não terem condição de, por exemplo, plantar uma mandioca. Eu tive no fim de semana na aldeia e a gente ouviu de 2 famílias que estavam querendo plantar mandioca, precisavam de muito pouca coisa, né? Às vezes até uma ferramenta eles não têm, né? E estavam sem mandioca, que é uma coisa básica, né, para os índios. Nem mandioca essas famílias tinham, né? Então, se eles têm condição, sei lá, ferramenta, ou, vamos dizer, né, o mínimo, trator, óleo, né, e condição de plantar, de ter uma roça, de ter alguma coisa, de desenvolver uma economia, eles não se sujeitam a essas condições. Então, a questão também está muito ligado a isso, né? Então, acho que esse é o foco que a gente quer dar, não é nem o foco de criminalização apenas da questão da colheita das maçãs, né? Mas é o fato, né, de que essa situação ela é geral, não é só com os índios e Yanomamis, né? A situação de trabalho em condições precárias, né? Nós estamos vendo aqui no Mato Grosso do Sul, é basicamente a mesma coisa, né? E o problema da água, a gente tem uma outra reportagem, também existe aqui, né? Da água contaminada, de não ser potável, saiu uma reportagem esses dias. Então, tem muitas coisas que são muito parecidas, né? E tem obviamente, como a gente já disse várias vezes, obviamente que o caso dos Yanomamis é um caso verdadeiro, né? É um caso sério, ninguém está querendo minimizar a questão, mas o que a gente tem que suspeitar é por que existe um alarde só em relação àquele caso, sendo que a situação quase que generalizada acontece em várias aldeias, em vários lugares diferentes do país, né? Bom, acho que de início é isso. Farax, quer comentar alguma coisa? Não, acho que era só reforçar também do porquê, né, do programa aí, né, como você colocou, para mostrar a situação de pobreza total, né. Sempre é bom a gente estar mostrando cada vez mais essa situação que não é brincadeira, né, não é... A gente até, né, pesquisando aí, né, os dados aí, eles falam, os dados são que 13 mil índios, né, todos os anos, vão para a colheita da maçã, né? Os índios aqui falam Caigangue, fala Guarani, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e daí do Mato Grosso do Sul. Então, esse mundo de gente se desloca nessas condições que a gente viu aí nos vídeos e nos áudios, né? Inclusive, é bom colocar aqui, porque a gente não ouve o pessoal da PIB, o pessoal os índios que ficam a todo momento aí, que vão na COP, que viajam pela Europa e tal, falando sobre mudanças climáticas, meio ambiente, falando que área de terra indígena tem que ser área de preservação e o escambau, que isso daí nunca está pautado, né? Isso é uma coisa
todo ano tem, né? É uma espécie de... É uma espécie, não. Isso tem um envolvimento muito grande para o trabalho escravo, né? Isso acontecia muito também no interior de São Paulo, a gente comentando, né, para montar a pauta, né, que as usinas de cana traziam os trabalhadores do Nordeste, né, trazia aqui da cidade de Guariba, na Bahia, levava os caras em péssimas condições, o cara já começava a trabalhar cheio de dívida, né, ficava lá à mercê dos capatazes das fazendas, né, era oferecido droga, né, que isso é importante também colocar, era oferecido crack, né, para os trabalhadores aguentar o tranco lá, cortar 12 toneladas de cana por dia. Então, assim, é uma coisa que as supostas lideranças aí do movimento indígena, essas lideranças da Globo, da Folha de São Paulo, que não tem nada, nunca falam disso daí, né? Essa situação aí deveria ser a primeira a ser denunciada, né? No Ministério dos Povos Indígenas, na FUNAI, né? Porque isso daí é um trabalho escravo, você vê aí, ó. Isso é o que a gente ouve, né? O rapaz assassinado. Eles denunciaram como trabalho escravo. Então, exatamente. E assim, gente assassinada, né? Esse é um caso que apareceu, né? Porque é igual a gente vê muito disso daí no campo, na luta pela terra. Assassina o cara, a investigação da polícia fala que o cara era bêbado e assoviou para a mulher do outro, né? Era briga de bar, né? Então, assim, esse é um caso que ficou evidente aí, que os índios denunciaram, e eu até diria assim, que por acaso chegou no nosso ouvido, né? Que é um negócio que, fruto do trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque senão ninguém ia denunciar nada sobre isso daí, sobre essa situação. Farac, eu conversei com o pessoal da mídia aqui no Mato Grosso do Sul, ninguém havia reportado, ninguém. Agora eles pegaram as reportagens, estão indo atrás, inclusive eles falaram que estão atrasados, já deviam ter reportado, né, e estão reportando. Então, só para lembrar, eu não falei, então foi assassinado, né, o Jackson Brits, na segunda-feira passada, é um jovem, né, de 20 anos, ele deixa mulher e criança, né, da aldeia de Paraguaçu, ele saiu para trabalhar para as maçãs, né, nessa viagem, e não volta mais, né, foi assassinado. Então, isso não foi reportado por ninguém, né? É um caso extremamente grave, tudo isso que está acontecendo. Teve uma morte, tem todas essas denúncias, né? Agora falaram que vão fazer uma comissão com o Ministério, o MPT do Trabalho, tal, não sei o quê, vão lá averiguar. Inclusive, a empresa lá tem soltaram um vídeo mostrando que tem água, que tem umas coisas lá para mostrar que o equipamento é bom. Falaram que pode ir lá visitar, porque eles estão preocupados, né? Bom, nosso foco nem é esse, embora isso realmente é uma questão a ser denunciada, mas nosso foco é a questão, como você colocou, né, Farac, da pobreza extrema dos índios, que se sujeitam a essa condição, porque não há nenhum desenvolvimento nas aldeias, né? E a política da esquerda de ficar, essa ideia de mantém eles lá como eles estão, é uma política que não tem sentido nenhum, né? E que também não tem, não vai levar a nada, né? Só vai afastar os índios da esquerda. Inclusive isso, o que a gente vem colocando, que assim, a gente viu umas matérias aí que um pessoal da esquerda, inclusive uma procuradora pública, me fugiu o nome dela, não vai dar tempo da gente falar isso hoje, vai ter que ficar para o próximo programa, esse negócio da Survivor e tal, mas falou assim, que os garimpeiros estão em busca de dinheiro rápido e enriquecimento fácil, alguma coisa assim, né, que não tem nada disso daí. A comparação que a gente até fez aqui, né, dos garimpeiros da maçã, o trabalhador não escolhe o trabalho que ele vai fazer, o garimpeiro não escolhe o garimpo, ele não tem essa opção, ele faz por necessidade, né, porque o índio se sujeita a tudo isso a colher maçã, inclusive de ser assassinado, de não receber R$1, porque ele não tem outra alternativa, né? É muito importante a gente estar colocando isso daqui, que quando a gente fala aí
que o índio tem que ser precisa dar alternativa econômica para o índio ser uma pessoa produtiva, ter renda e tal, né, tirar ele dessa situação de pobreza, de ficar à mercê desse tipo de trabalho, a gente é duramente criticado, né? Mas o que a gente está colocando aqui é justamente isso. O índio é obrigado a fazer isso. Inclusive o latifundiário gosta disso, né? Inclusive eu acho que o latifundiário gosta dessa esquerdinha, desses índios que ficam falando de meio ambiente, né? De mudanças climáticas e tal. Porque eles querem que o índio continue nessa situação e coitado, o latifundiário aí, da maçã, da cana, do café e tudo, ele tem essa mão de obra barata aí que ele faz o que ele quiser, né? Inclusive, se ele quiser, ele mata, ele não paga, ele faz o que ele quiser, como trabalhador aí, né? Nós estamos passando do tempo, mas eu vou comentar mais uma coisa aí. Se a produção, se falar que a gente tem que terminar, a gente termina. Mas parece uma coisa casada, né? Parece uma coisa casada, né, Faraque? A política da esquerda e a política, embora parece que seja uma política oposta, mas parece até uma política casada, né? Porque ela não interfere em nada. Aliás, acaba ajudando a situação, a exploração, né, dos latifundiários né, e dos grandes empresários aí. Porque essa política de deixa os índios lá, né, vamos preservar o meio ambiente, deixa o índio na condição natural, né, toda essa ideologia ajuda isso, né? Porque quando você vai na aldeia, e aí eu falei lá no começo, logo no começo do programa, não é isso que os índios estão pedindo. Os índios estão pedindo escola, estão pedindo posto de saúde, estão pedindo maquinário, estão pedindo insumo agrícola, né? Eles querem produzir, eles querem poder, e a gente vê gente produzindo lá com muito esforço, que tem um pouco mais de recurso, porque aqui é próximo da cidade, alguns vão à cidade trabalhar e conseguem um pouco de recurso do trabalho. E aí, com esse recurso, na hora, no sábado, no domingo, ele vai lá e faz a roça. Ele consegue fazer a roça, né? E os que não conseguem fazer isso, eles estão lá jogados, sem nada, sem nem produzir, poder plantar uma mandioca, que é o que eles sabem e querem fazer, uma coisa básica. Estão lá jogados, e quando passa alguém chamando para ir para a colheita de maçã no Rio Grande do Sul, o cara vai, né? Então, essa política de deixa tudo como está lá, né, no ambiente natural, é uma política fantasiosa, sem pé nem cabeça, e acaba favorecendo o latifúndio, né, e essas grandes empresas, porque ajuda a manter e produzir a mão de obra barata, né? Então, eu só queria completar isso aí. E Bom, nós temos que encerrar aí o programa, mas é importante isso daí, o tema é importante, né? Vamos ver se a gente escreve mais sobre o tema, fala mais sobre o tema. O tema aqui é isso daí. Eu, pelo menos, nunca ouvi nenhuma denúncia sobre isso. Foi poucas vezes, inclusive pesquisando sobre o tema, você acha uma ou duas matérias sobre o tema, né? Nunca vi aparecer na imprensa, né? Esses índios aí da Rede Globo aí também nunca ouvi falar nada. Você sabe o que é interessante, Faraque? As pessoas falam do caso de Yanomami. Um monte de gente falou, queria mandar dinheiro. Aqui eu ouvi o pessoal, como é que manda dinheiro? Até no iFood tem um negócio de mandar dinheiro para os Yanomamis, né? Eu até tirei um print, depois eu vou mostrar. No iFood você pode mandar dinheiro para os Yanomamis. Aí, tudo bem, tem essa questão. Aí foram não sei quantas toneladas lá, tem as fotos, tem um monte de recurso, né? Inclusive de fora do Brasil. Aí você mostra um caso exatamente igual, muito parecido, com os índios sendo explorados num trabalho ilegal, etc., com problema de água potável, o mesmo caso, muito parecido, do lado do cara, na mesma cidade do cara. Tipo assim, um lugar que ele pode ir lá ver. O cara não se toca com a situação. Agora, isso é uma coisa incrível que eu percebi. Agora, se sai na Globo o caso de Yanomami, que está lá em Roraima,
né, que ele não tem acesso nenhum, nunca ouviu, não sabe o que está acontecendo. Ouve falar daquilo, o cara vira um defensor dos índios. Aí, quando some da mídia, o cara também não fala mais do assunto. Então, como o poder, né, da mídia, e a esquerda reboque dessa mídia. Uma esquerda global.